Vamos continuar essa bagaça. O negócio é o seguinte. Você falou agora sobre o grande problema ser o morrer. Eu acho que é a grande solução, porque assim, na sociedade todo mundo pensa assim, o cotidiano, as pessoas não param pra pensar, puta, tô fudido, vou morrer. Ela foge dessa ideia. Quando você fala assim, puta, eu vou morrer, que nem a gente tá pensando muito nisso, tipo, eu tenho uma finitude, então eu vou viver. E isso é uma... a pulsão para a vida? Para a vida. A pulsão para a morte e da vida são concomitantes, elas são parceiras. São parceiras, que é o que ele fala nesse... Um eleva o outro, um empurra o outro. Quem tem medo de morrer, vive. Mas eu penso que eu vou morrer todo dia. Então, isso é o que te impulsiona a fazer alguma coisa Agora, diferente. o que fez Carl Jung fazer uma coisa muito diferente na teoria dele e meter o louco, apertar a tecla se foda. Foi o medo da morte. Já morri. Ele sabia que ele ia morrer logo. Então agora eu vou jogar tudo pro vento. Nietzsche também sabia que podia morrer no outro dia. Só que aí eu fico pensando uma coisa, como ser imagético. Sim, essa imaginação. Que você gosta. Imaginação é linda. Mas se eu pensar que também nisso, será que eu consigo me matar? Porque eu conheci um cara que ele pensou tanto que ele ia morrer, que ele acabou morrendo mesmo, de tanto pensar que ele ia morrer. O que... Porque assim, ele não pensava, tipo, eu tenho finitude, eu preciso viver. Ele tipo, não, eu vou morrer. Então, a imaginação pode criar tudo e não ser constatado nada pela medicina. A imaginação é estratosférica, ela pode criar uma dor de coluna, pode criar uma osteoporose, sei lá, como esse cara, como outros dizem, e de repente ela não existe. A minha imaginação, ela simboliza, né? Ela cria esses símbolos, como eu te falava que eu estava ouvindo nessa palestra aí, o símbolo da cueca. A cueca não vale porra nenhuma, cara. Então eu acho que eu posso ser mais ousado. Fala. Eu acho que a grande criação do ser humano não foi a comunicação, foi a imaginação. Eu penso em Deus como como um grande designer. Alguém que tem a condição de dizer a sua imaginação, sei lá, que ela suja em nós a semelhança dele também. A semelhança dele também, cara. Só que nesse mundo o que acontece? Nada se cria. Tudo se copia. E se transforma, né? Tipo essas coisas todas que nós usamos agora, né, meu? Que nem essa parte do designer aí, existe a morte teologia. É isso. E a morte também é meio isso. Fala. Você sabia disso? O quê? Que tem a teologia do designer? Sim. Essa teologia é louca. Mas é boa. Que nós podemos dar diversos nomes a Deus e na verdade nenhum nome justificaria Deus, porque se ele tivesse um nome, eu concordo plenamente que ele se transformaria numa coisa. Então, mas Deus é incoisável, você conhece essa palavra? Inventei agora. Mas você percebeu uma coisa? A religião é impossível de encarar a morte, tanto que ela cria um anjo da morte, porque Deus não pode matar. Que louco, né? Ele precisa criar alguém para destruir o que ele cria. Mas se é que nós podemos falar sobre mitologia hebraica ou judaica, o termo mot em hebraico é a morte. Os judeus acreditavam na morte como uma espécie de Deus. Uma espécie de Deus, uma coisa viva, não é uma coisa morta, não. Porque eu não acredito na morte, já que não é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus de vida e não de morte, então não existe morte. Caralho! Não é Deus de vida e não de morte, é a resposta que Jesus dá para os caras, né, que os saduceus, eles eram meio ateus, né, cara, céticos, né, em relação a essa coisa posterior. Mas aí a gente entra no budismo, que os caras, eles têm nas orações dele, no budismo no Brasil, que eles têm um culto aos mortos, né, eles fazem orações aos mortos. Sim. E aí, como é que fica? E a nação Yorubá, que é outra pegada, né, que ele acredita que quando você morre, quem cultuava vai para a terra, para a África, a alma dele vai para a África. Vai ter uma evolução como um orixá. Vai para um todo, parece que é uma coisa assim que... É o céu deles. Sim, e que também é o céu nosso, cara. Porque eu não sei se a igreja conseguiu pensar sobre o que é o céu, como é que é o céu. Pra eles é chato pra caralho, porque o jeito que eles falam do céu porque se Deus não faz nada, não pensa em nada, não se entristece, não se surpreende, é chato ser Deus, cara. Tipo, putz, já fiz tudo, agora o que eu vou fazer? Vou dar corda e vou embora. Eu acho que não é assim. Mas infelizmente o que acontece conosco? É como nós falávamos, nós somos limitados pelos nossos antropomorfismos. Porque nós não podemos dar formas para esse mundo que não sejam as nossas, para outros mundos.
Nós estamos limitados a esse mundo. Aí eu concordo com o Carl Jung. Limitados a tudo que esse mundo nos limitou, a forma de ver, de sentir, de pensar. E até o Emily Durkheim também fala sobre isso daí. Eu acho que a gente se limita por medo. Sim, Medo da poderíamos morte. aplicar a tecla dane-se. Mas aí você fala disso, me lembra das pulsões de morte, exemplo, aquelas pessoas que pulam de paraquedas sabendo que paraquedas pode não abrir, embora a probabilidade seja ínfima, mas para experimentar aquela adrenalina de puta, eu vou morrer! Então, mas o Carl Jung é interessante ele falar que se você não arrisca no caminho, você tá morto, cara. Mas o que é arriscar? Então, Para alguns só pensar já é você arriscar. ficar que nem no mesmo, sabe, só pensar já é arriscar, quanto mais expressar o que você está pensando, o que você está sentindo. O esquema é fazer se foda. O cara tem que aprender a fazer isso, porque o que os outros vão pensar é mentira. E, seja você ou não seja você, Seja você, mesmo que seja estranho, bizarro. tá na fita da Pitty, hein, velho? Mas será que ela tá querendo isso mesmo? Porque pra mim as mulheres jamais gostaram da verdade. Mas e aí, como é que as mulheres encaram a morte? Rapaz, Como é que a gente sempre encara do a morte? ponto de vista do marido posterior. E como é que a gente Azar seu que morreu. E como é que a gente encara a morte? Fala aí. Rapaz, como que os homens encaram a morte? Encara a morte aí, Eduardo. Rapaz, eu não sei. Só no dia que eu encarar, olhando pra essa árvore assim, eu pretenderia ficar aqui um bom tempo e falar assim: só quero morrer na hora que eu quiser. Existem pessoas que são assim. Será que no nosso tempo ainda existe? Eu já vi muita gente, eu vou morrer quando eu quiser. Quando eu quiser. Eu não morro na sua morte, não quero que você morra na minha morte, portanto não te exijo e não me exija, porque esse tipo de coisa é morte. Mas e aí, será que ainda existe? Pessoas que falam assim, eu não quero morrer hoje, não morre. Sim, eu conheço alguns que estão lá pro lado do Jalapão. 2 velhinhos com não sei quantos milhares de netos, cara, sentado na beira do rio. Só vou morrer na hora que eu quiser. Ele acreditou tanto nisso que a morte olha pra cara dele e fala assim, ixi, vou embora. Pô, os dois saem caminhando lá, cara. Os caras vão fazer turismo, eu vi um documentário sobre isso. Esses são aqueles que só vão morrer na hora que eles quiserem, não na hora que os outros quiserem que você morra. E você não acredita que a tecnologia faz com que as pessoas não pensem mais nisso, em autocontrole? Porque, tipo, tem tantas informações pra absorver que eu não consigo mais parar e falar assim, eu não quero morrer, eu quero ser assim, eu não quero ter a dispersão e a morte... Sim, mas nessa dispersão você morreu, porque na distração, a maioria das pessoas da época líquida aí, segundo o Bauman, estão mortas, cara. Sabe? Andando pra lá e pra cá. Se eu pudesse olhar de lá de cima, eu ficava pensando nessas pessoas como formigas. E aí eu diria ainda que as formigas estão mais vivas que essas pessoas. Porque elas têm um objetivo. Né? Sim, carregando folha nas costas. Agora esses caras estão carregando o que aqui nessa rua? Nessa hora, nesse domingo? Sei lá, cara. Carregando pastel. Sei lá, ou às vezes lá fazendo nada. Dominicalmente, seja em escolas dominicais ou em cultos. Eu não pretendo fazer mais nadismo. Me aguardem. Se eu voltar, será a morte. Ou a vida. Ou a morte para a restauração da vida. A morte para a vida. Falou! E não a vida para a morte. Presta atenção.